Olá pessoal, nosso bate-papo hoje é com o Dr. Luiz Fernando Queiroz. Movimento do escotismo, o escoteiro Jaguari, movimento de Bragança. Dr. Luiz Fernando Queiroz, é uma satisfação tê-lo aqui, Luiz Fernando. A satisfação é minha e agradecer realmente a abertura que você está dando para a gente poder chegar e explicar um pouco o que é movimento escoteiro e como é que funciona. Luiz Fernando, eu gostaria de conhecer isso bem. O grupo escoteiro Jaguari, esse movimento do escotismo no Brasil e no mundo, o que é esse movimento escotismo? E outra coisa, o que é um escoteiro, o grupo escoteiro? Veja, o movimento escoteiro ele surgiu em 1907, através de um militar inglês que, diante de experiências que ele obteve durante a vida dele militar, acabou e resolveu transferir essas experiências para um livro, de modo as crianças poderem ter acesso e poderem se aventurar, conhecer um pouco mais dessa vida com a natureza. Então, rapidamente, o movimento escoteiro, ao surgir, ele espalhou para o mundo inteiro. Inclusive no Brasil, chegou em 1910. E mantém a sua tradição, as suas raízes, desde a época da fundação, onde fundamentalmente ela está baseada numa promessa escoteira e 10 leis. São códigos de leis que envolvem princípios que toda família, todo cidadão necessita para que realmente seja integrante nato da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Ela, quando faz a promessa, ela jura diante de companheiros e amiguinhos desse garoto, lealdade e deveres para com Deus, pátria e o próximo. E nas leis escoteiras, são 10 no total, elas relatam a parte de honestidade, compromisso com o próximo, obediência, disciplina, honra, cortesia. São todos valores que uma criança tem que ter para que, quando adulta, possa realmente servir ao local, à comunidade em que vive. Ô Luiz Fernando, e isso que você falou, esses compromissos com Deus, com pátria e o próximo, com Deus, esse compromisso com Deus, que visão é essa do escoteiro? Na verdade, o movimento escoteiro, ele tenta fazer com que a criança, ele direciona a criança a que ela, junto com a sua família, junto com o movimento escoteiro, venha a escolher uma religião. Na verdade, ela não é católica, exatamente. Esse lado espiritual. Isso, ela não é católica, ela não é budista, ela não é protestante. Sim, ela apenas faz com que a criança desenvolva o lado espiritual, seja lá em qual for religião. Se a família não tem nenhuma religião, e claro, concomitante, a criança também não deve ter. Tem acesso ao movimento? Infelizmente não tem. Porque, como eu mesmo disse há pouco, quando ela jura diante de amigos a promessa escoteira, o primeiro princípio é deveres para com Deus. Então, se ela não tem uma religião, se ela não tem princípios espirituais por qualquer natureza, realmente, infelizmente, ela não pode fazer parte do movimento escoteiro. Sim, Luciano, e outra coisa, e a pátria? Como o escoteiro ele envolve nesse contexto de pátria? Nós tentamos passar para a criança princípios de civismo, valores que gratificam o local onde ele mora, a bandeira do país dele, o hino nacional. Você entende? Então, de repente, é até oportuna essa pergunta, porque a gente vê hoje em dia essa juventude sendo desviada, afastada da religião, afastada do civismo, afastada dos deveres para com o próximo. Quer dizer, o egoísmo eu, isso, e não repartir com os demais. Então, realmente, a pessoa que quer ser escoteira, ela tem que seguir esses 3 princípios, esses 3 pilares da promessa escoteira, que é Deus, pátria e o próximo. Agora, o próximo, como vocês assim entendem esse próximo? O próximo, é o próximo no próprio grupo escoteiro, como o próximo fora do grupo escoteiro. Isso. E nós temos trabalho nesse sentido. A gente faz questão de desenvolver atividade social
de fazer o escoteiro chegar até aquela camada mais pobre da sociedade, ou mais necessitada, ou aquelas pessoas que mais precisam de algum tipo de ajuda. Então a gente desenvolve, a gente faz atividades em asilos, atividades em bairros, atividades recreativas com crianças, creches, campanhas de alimento, de agasalho, enfim, sempre que o grupo escoteiro puder entrar na sociedade e contribuir de alguma forma, tendo como resultado final o próximo, ajudar o semelhante, seja ele pobre, rico, mais necessitado, menos necessitado, a gente vai estar ajudando. Né? Certo. Agora, Luciano, uma outra coisa, a idade, assim, limite para se entrar nesse movimento e até a idade máxima, como é que é isso? Existe uma idade mínima, 7 anos, e a máxima, na verdade, não existe. O que acontece é que, se a criança estiver entre 7 e 21 anos, ela vai estar sendo comandada dentro de alguma sessão. De 7 a 11 anos é uma sessão, de 11 até 15 é outra, de 15 a 18 é uma outra, e aí a última. Respectivamente, a primeira chamada de alcateia, lobinhos, a segunda de escoteiro, a terceira sênior ou guias, e a última, de 18 a 21, pioneiros. A partir daí, a partir dos 21 anos, a pessoa querendo ingressar no movimento escoteiro, ela vai ser preparada e vai ser trabalhada para comandar, chefiar alguma das sessões que eu mencionei. Então, ela não vai ser comandada, ela vai comandar, ela vai auxiliar na formação do caráter daquela criança. Agora, Luciano, o movimento do escoteiro no Brasil, o grupo do escoteiro aqui de Jaguari, de Bragança, como hoje você analisaria isso? No Brasil já se pratica aí o escotismo de uma maneira assim, vamos dizer assim, participativa, a molde de outros países do mundo? Olha, realmente o movimento escoteiro no Brasil hoje tem próximos de 100 mil integrantes. No estado de São Paulo, 20 mil crianças aproximadamente, 21 mil. Os grupos, eles são divididos em áreas, e estas áreas automaticamente, todas elas ligadas a São Paulo. Então, cada área desenvolve de alguma forma, da melhor maneira possível, a atividade. Particularmente, as regiões que mais desenvolvem em termos de movimento escoteiro é a região sudeste e o sul. Mais o sul do que o sudeste. O sul tem um avanço muito grande em termos de estrutura do movimento escoteiro. O sudeste começa a gatinhar, começa a se projetar. E Bragança tem avançado nesse sentido também. Um breve intervalo, a gente volta com o doutor Luiz Fernando. Ele que faz parte aí do movimento escoteiro Jaguari, Bragança Paulista. Voltamos com o doutor Luiz Fernando de Queiroz. Ele é cirurgião dentista, mas é também o presidente, diretor-presidente, vamos dizer assim, do grupo escoteiro Jaguari, de Bragança Paulista. Luiz Fernando, agora a gente queria conhecer o grupo escoteiro Jaguari. Quanto tempo, Luiz Fernando? Olha, oficialmente o grupo escoteiro Jaguari existe de 84 para cá. Então, 13 anos, fez agora no mês de fevereiro. E o grupo hoje constitui de quantas pessoas? Quantos escoteiros? Isso, entre elementos juvenis, que a gente chama aquele jovem, aquela criança, naquela faixa etária de 7 até os 21 anos, mais o pessoal da chefia, totalizam hoje 113 pessoas. Opa, um número bom, hein? É bom. Agora, o Luiz Fernando, uma outra coisa. Para criar, a criança dando entradas, ela é convidada? Como é que é isso? Ou é apresentada? Não, na verdade, na época de se abrirem novas inscrições, nós divulgamos através da imprensa, de toda a falada, escrita, televisiva, oferecendo àqueles que queiram ingressar no grupo, que entrem no grupo, né, que ingressem ao movimento escoteiro. Agora, uma criança, ao chegar ao grupo, como ela é recebida, como acontece isso?
A criança chegando no grupo escoteiro, dependendo da faixa etária que ela se encontra, ela vai ser colocada dentro da seção respectiva à idade. Como eu falei, se ela tiver entre 7 e 11 anos, ela vai ser chamada de lobinho ou lobinha, porque ela vai fazer parte de uma alcateia. As crianças são colocadas em pequenos grupos, onde recebem o nome de matilhas, onde essas matilhas têm cores de pelos de lobos, representando e dando como pano de fundo a história de Mowgli, o menino lobo. Sim. Então, os adultos que coordenam essas crianças, elas não são chamadas de chefes, e sim por personagens da história. Então é Aquelá, Bagheera, Shere Khan, Gril e assim por diante. Tá? Para justamente fazer com que aquela fantasia reine na cabecinha da criança nesta faixa etária. Porque essas crianças, elas são mais protegidas. A partir do momento que ela passa para a tropa escoteira, com 11 anos de idade, ela passa a fazer a sua própria comida, ela passa a montar a sua própria barraca, local para dormir, ela passa a fazer caminhadas, a ter aquele espírito mais de aventura. É uma criança mais aventureira. Ela vai andar com as próprias pernas dela. Não vai ter mais gente pagiando do lado. Começa aí o passo da responsabilidade, do desembaraço. O garoto que tiver, ou garota que tiver entre 15 e 18 anos, já é a parte mais de desafio. Quer dizer, se para atingir um determinado ponto tem que se passar por uma mata, eles vão passar por uma mata, porque o desafio deles é passar por aquela mata. Se é atravessar um rio, eles vão atravessar um rio, é claro, dentro da mais perfeita segurança possível e imaginável, porque são crianças, filhos de terceiros, a gente tem que dar toda uma retaguarda. Mas tudo é pensado antecipadamente. E a última sessão, que seria de 18 a 21 anos, são jovens que trabalham com o servir. Quer dizer, eles fundamentalmente trabalham servindo alguém, ou uma comunidade, ou uma entidade, ou até uma outra seção do próprio grupo escoteiro que necessite da sua ajuda. Então, conforme a criança vai avançando na idade, até os 21 anos, o enfoque da atividade que ela vai desenvolver muda, o grau de dificuldade aumenta. Compatível com a idade, é claro. Agora, você, assim, na tua visão, você acha que há um desenvolvimento harmônico, tanto da parte psíquica quanto da parte física dessas crianças que praticam o escotismo? Sim, uma coisa que a gente observa é que muitas vezes a criança entra, ela é meio preguiçosa em casa, não tem vontade de fazer nada, não gosta de praticar esporte. De repente você entra num sistema de patrulhas, você entra num trabalho de equipe, onde todos têm que funcionar bem, porque senão a equipe como um todo acaba sendo prejudicada, é como uma engrenagem. Sim. Né? Então, a criança por si só, naturalmente, junto com as atividades e junto com a filosofia básica do movimento escoteiro, que é aprender fazendo, quer dizer, a criança aprende as coisas, aprende a ter responsabilidade, aprende a ter discernimento, aprende a ter comunicação com os demais, através das funções que eles desenvolvem nessas patrulhas, a gente vai percebendo a melhora, né, dia após dia. Até mesmo na escola? Sim, eu já tive por dois motivos. Primeiro, porque a gente faz um controle bimestralmente das crianças. A gente quer saber como é que a criança está na escola. Não com a ideia, com a intenção de punir a criança porque ela está indo mal, não. Mas com a intenção de alertar a criança ou de trabalhar com a criança de alguma forma para que ela melhore o rendimento. E nós já tivemos, é claro, vários pais que chegam até mesmo espantados com a melhora que teve. O rendimento aumenta, a responsabilidade aumenta, passa a ajudar mais em casa, passa a cumprir mais com as obrigações que deveriam ser naturais e que por algum motivo são despertadas quando elas entram no movimento escoteiro. E um escoteiro que na adolescência, ele daqui a pouco se envolve aí com vícios, como é visto isso? Na verdade, é muito difícil
Eu não tenho registro nesses 5 anos, 4 ou 5 anos que eu estou no Grupo Escoteiro aqui em Bragança, mais diretamente, e quando eu fiz escotismo em São Paulo, desde os meus 10 anos, eu não vi um caso de envolvimento com drogas ou com vício ou com qualquer tipo de coisa que destrua o indivíduo ao invés de construir. Por causa disso, a filosofia do movimento escoteiro, nós trabalhamos justamente para formar, dar forças para o caráter da criança. Então, estas coisas, por mais que as crianças saibam que existem, através da televisão, através da mídia, elas não se envolvem com isso. Não se envolvem porque elas estão com a cabeça devidamente no lugar e acabam não entrando no vício, porque depois é mais fácil sair. Luiz Fernando, uma outra coisa. Existe uma mensalidade que se paga? Como é essa receita? Na verdade, existem 2 formas de receita que entram no grupo. Primeiro é a subvenção que anualmente o grupo recebe. E segundo é a própria mensalidade que a criança paga. A subvenção é o quê? Da prefeitura. Isso, subvenção municipal. E a mensalidade que varia de 14 até 23 reais, dependendo, é claro, do número de filhos que a família tenha no grupo. Se tem um filho só, é 23 reais. 2 é 18 e 3 para mais é 14. Mas também a família, ela não precisa se preocupar com mais nada. Por quê? O uniforme, as taxas, eventuais excursões, acampamentos, tudo é coberto com este dinheiro. Então, a receita é trabalhada de tal forma que você consiga desenvolver as atividades sem onerar, sem prejudicar o orçamento familiar. E, inclusive, o senhor falou de receita, vale lembrar que as pessoas que trabalham no grupo escoteiro, o pessoal da diretoria, o pessoal da chefia, eu, inclusive, é um trabalho estritamente voluntário de dedicação. Quer dizer, não se recebe absolutamente nada em termos Pelo trabalho pelo trabalho, exatamente. Pelo trabalho com as crianças, pelas reuniões, pela programação que se faz para depois aplicar a atividade com as crianças. É um trabalho voluntário, é um pessoal que batalha, é um pessoal que merece todo o respeito e que vale a pena salientar, porque de repente eu já até, pessoas encontraram comigo, você trabalha em 2 lugares, você trabalha no consultório e no escoteiro? Não, eu trabalho no consultório. Né? No escotismo é uma atividade voluntária e dedicação mesmo. Importante. Um breve intervalo, a gente volta com o Luiz Fernando de Queiroz, falando aí sobre o escotismo e aí o grupo escoteiro Jaguari. Ô Luiz Fernando, eu gostaria de conhecer aí o trabalho também junto à sociedade, movimentos sociais, campanhas que vocês têm feito. Como é isso? Como eu disse, na verdade é obrigação do movimento escoteiro servir a sociedade, porque de alguma forma ela está servindo o próximo e está dentro do princípio e da filosofia da promessa escoteira. E eu tenho uma convicção e uma filosofia que realizar campanha só por realizar perde um pouco o sentido daquilo que a gente pretende passar para a criança. Então, na verdade, nós realizamos uma série de campanhas onde, além da criança participar ativamente desta campanha, ela vai até o local e entrega o objetivo, para onde direcionar. Exatamente. Por quê? Porque aí ela vai ter uma visão, um contato mais direto com aquela entidade, com aquela comunidade beneficiária da campanha e vai poder passar a refletir em casa diante daquilo que ela tem em casa e diante daquilo que as pessoas não têm, no caso, na comunidade a qual eles ajudaram. Por exemplo, campanha que nós desenvolvemos para a Vila São Vicente de Paula. Nós conseguimos arrecadar em um mês mais de 2.000 quilos de mantimentos. Sabe, seria muito fácil ligar para a Vila São Vicente e pedir para retirar os mantimentos. Mas levaram? Não, nós levamos, as crianças levaram, elas distribuíram, entregaram, conversaram com as pessoas idosas, com os velhinhos que estavam lá. A mesma coisa nas campanhas que a gente desenvolve, campanha do material escolar, do livro, do agasalho, quer dizer, vacinação. A gente tenta, de alguma forma, aproximar da comunidade, né? E o objetivo é justamente essa, é fazer com que a criança se aproxime da realidade
a qual muitas vezes ela não conhece. Porque em casa ela tem a sua refeição, a sua cama arrumada, a sua roupa passada, lavada, mas coisas que muitas vezes muita gente não tem e que realmente a campanha visa ajudar. Sei. Ainda falando aí do Grupo Jaguari, eu queria saber o seguinte, as reuniões, como acontece isso? Quantas vezes por semana? Se vocês se deslocam muito à distância, em trabalhos externos, ecológicos? Na verdade, as nossas reuniões são semanais, aos sábados, das 9h ao meio-dia. Nós estamos nos reunindo agora no prédio que existe atrás do batalhão da Polícia Florestal. É próprio? Não. É um prédio emprestado e a gente está arrumando, melhorando o prédio para poder desenvolver as atividades. Paralelamente a isso, a gente faz caminhadas, faz atividades ecológicas, inclusive nós estamos envolvidos numa campanha, Semana da Água, que vai acontecer agora no mês de setembro. Então nós vamos levar algumas crianças das escolas selecionadas por uma caminhada na represa, para fazer um recolhimento de lixo que existe ali, conscientizar as pessoas que usam a represa para que não joguem lixo na represa, que joguem lixo num saquinho, ajudando bastante aquela campanha da Maria Olímpia, Sim, Bragança Mais. Bragança Inclusive Mais. ela veio aqui recentemente. Exatamente. Então, existe essa preocupação. A gente sai a campo, desenvolvendo atividades de caminhada, acampamentos, trilhas e tudo mais que envolva a natureza. É claro, preservando também a natureza. Nós não vamos devastando a natureza, não vamos destruindo a natureza só porque nós somos escoteiros e o nosso meio de trabalho, de conhecimento, de aprendizagem é o meio ambiente. Não, nas atividades a gente conscientiza a criança da importância de manter o meio ambiente intacto, limpo, com a sujeira apenas natural dela. Nada de introduzir sujeira costumeiramente urbana. Vocês têm hinos, você tem músicas fortes para que as crianças assim, elas absorvam bem a mensagem? Sim, o movimento escoteiro ele trabalha em cima dessa filosofia de música, também desenvolve a parte de música, a parte de jogos, passando sempre alguma coisa, sempre tem um pano de fundo em todas as campanhas. E os jogos escoteiros, quando irão acontecer? Os Jogos Escoteiros é uma atividade que vai acontecer no final do ano, em novembro. Aqui em Bragança? Aqui em Bragança. Ela vai reunir cerca de 500 crianças de várias partes do estado, em 11 modalidades. Nós já estamos entrando em contato com diversas entidades e vamos entrar em contato com outras tantas, na intenção de realizar realmente um grande evento. Realmente marcar o esporte definitivamente no movimento escoteiro, que é inédito, começou aqui em Bragança, esses Jogos Escoteiros. Ô, Luiz Fernando, os pais interessados em contactuar com você, mesmo crianças que estão nos assistindo e que gostariam de conversar com vocês, tem algum telefone? Sim, é da minha casa, é só telefonar, se eu não estiver, deixar recado, é 9996 6892. 6892. 6892. Nós agradecemos muito ao Dr. Luiz Fernando de Queiroz, que esteve tão gentilmente aqui nesse bate-papo e que a gente pôde informar a população o movimento do escotismo no Brasil, principalmente aqui em Bragança, o Grupo Escoteiro Jaguari. É uma satisfação tê-lo aqui hoje.